Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora de Ética e Cidadania. O tema da nossa aula de hoje vai ser a comunicação, as mídias sociais e as fake news. Falamos em comunicação, fala-se muito no termo mídia, então precisamos entender o que isso significa. A palavra mídia vem do latim medium e significa meio intermediário. A palavra se popularizou no inglês media por volta do século XIX, com a invenção da imprensa. A mídia consiste no conjunto de diversos meios de comunicação com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. Esse universo engloba uma série de diferentes plataformas, como jornais, revistas, a televisão, o rádio e a internet. Vocês podem me perguntar, qual a importância de estudar isso? A gente precisa saber se as informações que estamos recebendo são um fato real ou simplesmente uma opinião do autor, porque assim a gente pode verificar a veracidade do que a gente está recebendo e tirar as nossas próprias conclusões sobre o assunto. Existem dois tipos de mídia. O primeiro é a chamada mídia analógica, também conhecida como mídia tradicional. Nela, a comunicação é unilateral, ou seja, o receptor não consegue responder ou interagir com a informação ou o conteúdo que recebe. Nesse tipo, estão incluídos os jornais, as revistas, a televisão e o rádio. O segundo tipo são as mídias sociais ou digitais. Elas começaram com o advento da internet. Nesse tipo de mídia, é possível a troca de informações e a comunicação entre o produtor midiático e o receptor. E também introduziu uma forma inédita de comunicação, que é a comunicação instantânea entre ambas as partes. As redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e os blogs são os principais meios de comunicação digital que existem hoje em dia. Dentre esses tipos de mídia, existem dois tipos diferentes de escrita jornalística, que a professora Ana já comentou com vocês na aula dela. São os tipos informativo e opinativo. No jornalismo informativo, o objetivo é informar o leitor, sem emitir opinião. É importante lembrar que no jornalismo informativo, apesar do jornalista tentar ser o mais imparcial possível, essa imparcialidade total é impossível, até porque a pessoa traz a sua bagagem, os seus valores, e isso acaba transparecendo na forma de escrever e na forma de contar o fato. O que um bom jornalista tem que fazer, buscando essa imparcialidade, é mostrar diversos ângulos do fato, por exemplo, entrevistando pessoas com opiniões diferentes e pontos de vista diferentes. Assim, o leitor pode fazer o seu próprio juízo de valor. Vamos ver agora os principais tipos de jornalismo informativo. O primeiro é a notícia. O discurso é indireto e a voz é exclusiva do repórter. Não é assinado pelo jornalista. É imparcial e traz fatos do cotidiano. O segundo é a nota. O mesmo que notícia, mas menor. Só traz as informações básicas, sem aprofundamento. E a reportagem. Discursos mistos, opiniões de entrevistados, especialistas, cientistas, etc. É assinado pelo jornalista. O ângulo é mais pessoal e traz assuntos de interesse social e político. Já no jornalismo opinativo, transparece o ponto de vista de quem escreveu, ou do veículo, jornal, revista, etc. Vejam agora os principais tipos de jornalismo opinativo. O primeiro é o editorial, que apresenta e defende a opinião de jornal ou revista em relação aos mais diferentes assuntos do cotidiano. O segundo é o artigo, que é um texto em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitos. Neles estão incluídas as colunas, que são artigos escritos por especialistas sobre um determinado assunto, jornalistas ou não. Conhecendo esses dois tipos de jornalismo, vamos agora ver algumas estratégias que a mídia usa para manipular a opinião das pessoas. A primeira delas é mudando o foco das pessoas das informações importantes. E como ela faz isso? Usando informações irrelevantes, usando figuras fofas, contando piadas. A segunda forma é exagerando o problema, o chamado sensacionalismo, que pode causar
problemas sérios na sociedade. A terceira estratégia é apresentando as informações gradualmente. Por mais difícil ou inacreditável que seja uma notícia, ela é mais aceitada pelo grande público se ela for sendo apresentada aos poucos. Com isso, você pode mudar a imagem de uma pessoa, de um produto ou de uma empresa. Quarto, adiando as grandes decisões. Por mais desagradáveis ou dolorosas que sejam essas decisões, ela é melhor aceita se o público acreditar que só vai acontecer no futuro. Por exemplo, vai aumentar o preço da energia elétrica, mas só daqui a 6 meses. 5. Você pode atrair o seu público usando símbolos e uma linguagem mais infantil. Ou você pode fazer com que o público aceite uma decisão difícil usando uma linguagem mais imperativa, um tom mais autoritário. Estratégia 6. Estimulando mais os sentimentos e menos a reflexão. A ideia aqui é bloquear a parte racional do cérebro. Podem ser usadas fotos manipuladas ou fora de contexto, por exemplo. A sétima é tão importante quanto perigosa, que é manter as pessoas desinformadas. Quais são as fontes em que buscamos as notícias? Acreditamos em tudo que nós vimos e ouvimos? Oitavo, promovendo produtos medíocres. Ou seja, passando a ideia de que é legal ser rude, vulgar ou estúpido. Um exemplo disso é promover programas que só mostram bobagens na TV, por exemplo, ao invés de se preocupar com assuntos mais sérios. 9. Fazer as pessoas se sentirem culpadas. A ideia aqui é jogar a culpa dos problemas locais e mundiais para o público, como, por exemplo, as guerras e a fome. 10ª e última. Sabendo mais das pessoas do que elas mesmas. Como eles fazem isso? Através da espionagem, da manipulação da opinião pública e das invasões de privacidade. Hoje em dia vemos muitas discussões sobre como as mídias sociais manipulam os nossos dados, muitas vezes vendendo para empresas. Também há muitas discussões sobre os computadores e os celulares e o quanto eles invadem a nossa privacidade com as câmeras. Nós mesmos, conscientemente, quando entramos em mídias sociais ou baixamos aplicativos e aceitamos os termos de uso, nós estamos permitindo que essas empresas tenham acesso aos nossos dados pessoais. Na questão da manipulação da opinião pública, estão as tão famosas fake news ou notícias falsas. E sabemos que elas encobrem normalmente interesses políticos ou interesses de grupos. E para alcançar esses objetivos, eles se utilizam de diversos artifícios, que nós caímos facilmente se não estivermos atentos. E quais são os modos que nós temos para evitar cair e propagar as fake news? Vamos a eles. Dica 1. Verifique a fonte. Sempre verifique se a informação vem de uma fonte confiável. É um jornal, uma revista confiável, uma instituição, uma universidade? Dica 2. Verifique de quem é a fala. Quem está falando sobre o assunto? É um jornalista? É um especialista? É um médico falando sobre doença? É um arquiteto falando sobre construção? Ou é uma celebridade, um jogador de futebol dando a sua opinião? Obviamente, todas as pessoas têm o direito a dar a sua opinião, mas não é uma fonte confiável dependendo do assunto. Dica 3. Cheque as datas. Notícia tem prazo de validade. Às vezes o fato é até verdadeiro, mas aconteceu em outro momento. Dica 4. Esta notícia está em outras fontes de informação? Hoje em dia é praticamente impossível que uma única fonte tenha acesso à notícia. Fazendo uma rápida pesquisa no Google, você pode ver se essa notícia está em outros veículos. Se não, muito provavelmente é fake. Dica 5. Leia todo o artigo, não só o título. Os títulos e as manchetes das notícias são feitas para chamar a atenção do leitor, mas muitas vezes o artigo fala uma coisa totalmente diferente, inclusive o oposto do que foi noticiado na manchete. Dica 6. Desconfie de posicionamentos radicais. As notícias verdadeiras normalmente mostram pelo menos 2 pontos de vista diferentes. Se a notícia que você está lendo só mostra um ponto de vista, e principalmente se for muito radical, provavelmente é falsa. Dica 7. Na dúvida, não compartilhe. Todos nós temos parentes e amigos que às vezes não têm muita intimidade com a internet, não checam notícias. Então, se você tem dúvida se a notícia é verdadeira ou falsa, não compartilhe.
especialmente nos grupos de família, que são o principal disseminador de fake news. Dica 8. Compartilhou e era fake? Avise as pessoas. Todos nós somos passíveis de erro e de sermos enganados. Mas se você compartilhou uma notícia e depois descobriu que ela é falsa, avise. O pior é deixar que uma notícia falsa continue sendo disseminada. Bom, pessoal, terminamos a nossa aula por hoje. Nos comentários eu vou compartilhar um vídeo de um desenho animado que fala sobre a influência das mídias digitais na nossa vida hoje. Gostaria que vocês assistissem e refletissem sobre essa questão. Depois, gostaria que vocês escrevessem um texto ou fizessem um desenho ou uma pintura em que vocês expressassem um pouco dessa reflexão, ou seja, o que vocês pensam da influência das mídias na nossa vida hoje em dia? Como as mídias sociais influenciam a nossa vida? Na aula que vem, nós vamos começar uma outra discussão muito importante, que é sobre os diferentes tipos de preconceito. O primeiro deles que vamos tratar é a misoginia, ou seja, o preconceito contra as mulheres. O machismo, o sexismo, existem diferenças entre esses termos. Vamos descobrir na aula que vem. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, deem um like, compartilhem com seus amigos e familiares. Inscrevam-se no canal, caso não sejam inscritos. Ajudem o canal a crescer, tá certo? Se cuidem, cuidem das suas famílias e até a próxima aula.